Sim, tudo pronto e preparado. Mais uma espetacular história onde tem traição. Essa história é sobre traição. Mas não é aquela traição que a gente está habituado a viver, de uma mulher que engana um homem, de um homem que engana uma mulher. A traição hoje envolve dinheiro. E vai ser uma história muito polêmica, muito forte. Mas eu quero que você a ouça do começo ao fim. Como a história hoje ela é longa, eu já quero começar agora. E conto com o seu carinho. Dá uma visitada no outro canal do Paulinho Boa Pessoa, o canal dos mistérios. Meu Deus do céu, tem cada história impressionante. Tenho certeza que você vai amar. Paulinho, como é que eu faço para ir lá? Basta digitar assim no YouTube: Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Ou aqui abaixo desse vídeo tem um link que te leva direto lá. Não esqueça de se inscrever nesse canal e no outro. E seja membro do nosso canal. Isso posto, a história de hoje, onde tem uma traição muito forte aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu nome, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, é Suzete. E eu sou, sabe, como a maioria das pessoas que te acompanha, uma mulher simples. Sou uma mulher de fé e boto fé também no trabalho. Eu acho que as pessoas só conseguem vencer na vida se elas trabalharem para isso. Foi assim que eu cresci. Inclusive a minha família inteira de mãos calejadas, meu pai e minha mãe. E eu também. A minha mãe tinha um hábito de assim, atrás da orelha da gente, e dar uma mexidinha. Se a orelha ficasse firminha, durinha, dizia: essa aqui é trabalhadora. E por coincidência ou não, a minha orelha sempre foi durinha. E as mãos calejadas. Sempre ajudei em casa, acreditando que a vida, por mais dura que ela fosse, sempre recompensa a gente de alguma forma. Que quem faz o bem, não sei se você já percebeu, acaba recebendo o bem. Isso parece balela. É muito piegas. Eu já ouvi alguém falar assim: essa coisa de que quem faz o bem recebe o bem é a maior mentira do mundo. Não. É a maior verdade do mundo e vocês vão verificar através da minha história. Só que hoje eu preciso desabafar. Hoje eu preciso abrir o meu coração sobre o homem da minha vida, o Pedro, meu marido. Sabe, meu amigo, eu sempre achei que quando o amor constrói muralhas, nada pode derrubá-las. Eu não estou dizendo muralhas que isolam, muralhas que defendem. Deu para entender, né? Isso, muralhas que defendem e construídas com amor, nada pode derrubá-las. A gente confia, se entrega, se protege ali dentro daquelas muralhas protetoras. Mas, e quando o herói da nossa vida, aquele que a gente achava ser a nossa fortaleza, revela que a muralha toda era feita de segredos? Complica, né? E foi exatamente assim que eu descobri que o amor também pode doer de um jeito que a gente nem imagina. Então eu quero entrar nessa história sobre o homem que eu amei demais e do dia que ele me fez escolher entre o amor e a verdade. Afinal de contas, Suzete, quem é o Pedro? Pedro, eu o conheci num domingo de sol na quermesse da igreja do bairro. Som da sanfona enchia o ar, as crianças corriam com balões coloridos e o cheiro de milho verde e pastel se misturava com o da pipoca doce. Ele estava lá, ajudando a montar as barracas com aquele jeito tímido, um sorriso meio escondido atrás de uma barba rala. O olhar sereno de quem parece sempre estar rezando em silêncio.
E ele até mexe os lábios. Sabe quando a pessoa mexe os lábios assim, estando quieta? Então dá a impressão de que ele está fazendo uma oração mesmo. Eu, na quermesse, vendia doces com a minha mãe. Falei para você que sou batalhadora? E sou. Então, todo mundo ia na quermesse para se divertir. Eu estava lá me divertindo também, porque eu gostava do que fazia e trabalhando. O suor escorria pela testa, o avental já grudado no corpo, mas eu estava feliz. E foi então que o Pedro veio até a nossa barraca. Pediu um pedaço de bolo de fubá, o que para mim já foi um sinal, porque ninguém que não tem coração bom escolhe bolo de fubá numa quermesse. Quando estendeu a mão para pegar o pedaço de bolo, deixou cair uma moeda, e o som da moeda rolando no chão foi alto, e ele ficou vermelho, sem saber se pegava a moeda ou se pedia desculpas. Ali denotou toda a timidez dele. Eu, mais atirado, abaixei e peguei a moeda, e quando devolvi, os nossos dedos se encostaram. Foi ali que o tempo pareceu dar um suspiro. Eu ri, ele riu, e naquele instante simples de risada tímida e olhar cruzado, começava a nossa história. Nosso namoro foi do jeito que eu sempre sonhei, simples, bonito, cheio de fé e de esperança. A gente se encontrava depois da missa, caminhava até a praça, sentava no mesmo banco de madeira que rangia toda vez que ele se mexia. Conversávamos por hora, ríamos à toa, sonhávamos alto. Ele falava de querer ter uma casa só nossa, com varanda, jardim e um fogão a lenha. Sonhos pequenos, né? Não é sonhar pequeno, não, é sonhar de acordo com a realidade de quem é pobre, Paulinho. Tava bom, caramba! Eu dizia que queria ouvir o barulho da chuva batendo no telhado de casa, porque pobre é assim, sabe? A chuva é direto na telha. Então você participa da chuva. Em casa de rico, às vezes você nem sabe que está chovendo. É verdade ou não é? Em casa de rico você fala: ai meu Deus, choveu, você viu? A rua está molhada. Em casa de pobre, o barulho da chuva no telhado é maior do que a chuva propriamente dita. E as goteiras? Na casa de pobre é impossível você não saber que está chovendo. Pois é, era assim que eu pensava. E quando ele me olhava, meu amigo, era como que se eu fosse a resposta de todas as perguntas que ele nunca teve coragem de fazer em voz alta. Casamos com a bênção da família e a coragem no peito. Não havia luxo, mas havia amor. E naquela época, isso era o bastante. Com o tempo, vieram os meninos. O Tiago veio primeiro, e 2 anos depois, a Mônica. Esse nome fui eu que escolhi. O Tiago era dele. Mônica eu gostava. Eu amava esse nome. Sempre amei. A gente morava de aluguel num cantinho... Eu chamo de uma casa de pobre. E é verdade, mas ela era enfeitada com o nosso esforço. Uma toalhinha de crochê feita por mim. Um banquinho consertado por ele, aquele cheirinho de sabão em barra que misturava o perfume do amor novo. Nosso grande sonho era sair do aluguel. Qual é a família brasileira que não sonha? Ter a casa própria. Nossa, que sonho! A gente vivia economizando e guardando a troca que vinha, ou o troco que vinha do pão. Ele fazia bicos em finais de semana. Pedro era o guardião do nosso sonho. Ele anotava tudo, cada centavo num caderninho. Ele era econômico. Mão fechada. Era firme naquilo que ele se propunha fazer. Às vezes, eu pegava ali sentado na beira da cama, olhando para aquele caderno como quem olha por um mapa do tesouro.
Entrou mais 5, com 10, 15. Tive que gastar 5, ficou 10. Aquelas contas que pobre faz. Ele fazia as contas e passava tudo na ponta do lápis, na boca, suspirava e dizia: falta muito não, falta pouco. Ó Suzete, falta só mais um pouquinho. E eu acreditava com o coração inteiro. Mas a vida é teimosa, meu amigo. Todo ano era a mesma coisa. A gente chegava perto, via a poupança aumentando, crescendo, mas crescendo daquele jeito que pobre sabe. E o coração já sonhava com as chaves da casa própria. Não vai dar para pagar tudo e nunca dá. Na verdade, a gente junta dinheiro para entrada. Pobre é assim. Quanto que precisa de entrada? Não é assim? Não é assim que todo mundo pensa? Ou apenas eu penso diferente? E quando eu já sonhava com a entrada, não só a entrada da casa, mas a entrada na nossa casa, de repente, puf, aparecia uma despesa inesperada. Um remédio caro, o conserto do carrinho. Sabe que pobre cisma quer ter um carrinho? A gente sonha. Às vezes o carro dá um gasto danado. É outra família. A máquina de lavar roupa quebrava. O cano do banheiro explodia. O Pedro sempre ficava abatido. Meu marido, ele dizia: não era para ser agora mesmo, né, Suzete? O importante é a nossa saúde, a nossa união. Eu confiava nele de olhos fechados. Se o Pedro dizia que era uma faltinha de sorte, então era uma faltinha de sorte. E eu repetia isso para os nossos filhos como quem repete uma oração. Daquelas que a gente diz sem parar, mas que carrega o peso da fé e da esperança. Porque eu acreditava que meu marido era um homem justo, reto e incapaz de esconder qualquer coisa de mim. Afinal, o Pedro sempre foi o esteio da casa, o homem que chegava com o rosto cansado, mas o sorriso pronto. E eu, cega de amor por ele e de confiança, jamais imaginei que por trás daquele olhar calmo havia um mundo de silêncio esperando para ruir. Então foi assim. Minha tia, a avó Odete, faleceu. Uma mulher simples, mãos enrugadas, o coração tamanho do mundo. Ela vivia sozinha num casebre cheio de santos, adorava aquelas imagens de santos. Ela tinha, sem brincadeira nenhuma, ela tinha uns 20 santinhos, um diferente do outro. Ela não tinha imagem repetida, ela dizia que santo não pode ter imagem repetida. Então cada imagem era um santo. Essa era a tia Odete. A tia-avó, as lembranças antigas. Quando eu era pequena, ela dizia que o pouco que a gente tem, se for abençoado, vale mais do que o muito que é sujo. O pouco com Deus é muito. Palavras de tia Odete. Pois bem, ela morreu, partiu em paz, deixando para trás uma caixinha de madeira, um terço gasto e um monte também de medalhinhas de santinho. Ela vivia a pendurar medalhinhas no nosso pescoço. Não tinha correntinha, então ela passava uma linha na medalhinha e pendurava no nosso pescoço. É para te proteger das coisas ruins da vida. Eu mesmo ganhei umas 5 medalhinhas, acabava perdendo aquela linha e aquilo arrebentava, eu menina, e a medalhinha se perdia. Descobri que a vida toda tia Odete guardava um dinheirinho no banco. Tia Odete era econômica,
E sabe o que ela falava? Meu Santos, deposita um pouquinho para mim. Muita gente fazia piada disso. Meu Santos, deposita um pouquinho para mim. Ela tinha, não era uma fortuna. Não era. Mas o dinheiro que ela tinha era o bastante para dar a entrada na casa dos nossos sonhos. Você sabe, né? Quando eu falo em entrada, eu estou falando assim num valor correspondente a 30% do imóvel. Para que as pessoas entendam, tá? Eu vou botar um nome aqui, um valor aqui imaginado, só para as pessoas entenderem. Uma casa de 100 mil reais. Você tendo 30 mil, você tem a entrada. É mais ou menos essa relação, para que as pessoas entendam. Então, quando o advogado me ligou e disse o valor que a minha tia tinha na poupança, a tia Odete, eu mal consegui respirar, porque era o valor da entrada de uma casa que a gente estava planejando. Eu sentia as pernas tremerem, o coração batendo rápido e uma alegria infantil subindo pelo corpo. Eu até chorei. Chorei de emoção, de alívio, de gratidão, porque a tia Odete não tinha filhos. Eu pensei, meu Deus do céu, eu aqui, que sou herdeira disso? Vocês entenderam? Não estou falando de dinheirama, não. Eu estou falando desse dinheiro. Meu Deus do céu, eu que sou herdeira disso? E agora? Era a mão de Deus abrindo o caminho. Eu nem esperei o sol se pôr. Quis ser eu mesma a dar notícia pro Pedro, meu marido. Quando eu sabia que ele estava chegando do trabalho, eu corri no meio da rua. Pedro, eu não te conto. A tia Odete. O que tem? A tia Odete tinha morrido. Tinha falecido. Eu sei lá o que passou pela cabeça dele. Será que a tia Odete apareceu? Né? Pedro, eu nem te conto. A tia Odete. O que tem, tia Odete? A tia Odete. A tia Odete deixou. A tia Odete deixou um dinheiro pra mim. Dinheiro? Dinheiro ou imagem de santo? Dinheiro. Ele largou assim uma mochila que ele vinha trazendo nas costas, porque trabalhador ele era. Trabalhava como pedreiro, exausto, sem nem tirar a botina. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, eu o abracei com a força total que eu tinha no peito e falei, entre risadas, Pedro, é o dinheiro da entrada da casa, é o dinheiro que dá para a entrada da casa. A tia Odete deixou o dinheiro, a gente vai ter nossa casa, Pedro. Esperei um sorriso. O que você espera? O que você espera do teu marido nessa hora? Um sorriso, sei lá, uma gargalhada. Aquele sorriso tímido e bonito que sempre aparecia quando ele ficava feliz. Mas não foi o que veio, não. Sabe o que ele fez? Ele silenciou, ele não sorriu, abaixou a cabeça, respirou fundo. E assim nós acabamos de chegar em casa, porque a gente estava de casa assim uns 30 metros de casa. Estava na rua. Aí entramos, achei estranho. Ele entrou e foi sentar no sofá. Ficou assim olhando para o nada, imóvel, pensativo, mão entrelaçada. Ele tinha mania de, quando ficava nervoso, estalar os dedos, sabe? Começou a dar umas estaladinhas no dedo. O som do ventilador rodando devagar parecia o único movimento da sala, e eu, parada, senti um frio estranho na barriga. Uai, que foi, Pedro? Você não ficou feliz? O dinheiro
A tia deixou o dinheiro que dá pra gente dar uma entrada na casa. Você não ficou feliz? Ele demorou a responder. E quando finalmente falou, a voz saiu baixa, quebrada, como se cada palavra lhe cortasse a garganta. O dinheiro da casa não está mais lá, Suzete. Que é? Por um instante eu achei que não tinha entendido direito. Pisquei e dei um passo para trás. O som da rua, dos cachorros, da panela chiando na cozinha, tudo ficou distante. Eu tentei sorrir, tentando achar graça, tentando achar o erro. Como assim, Pedro? O dinheiro não tá... Você perdeu? Ele levantou o rosto. Os olhos dele estavam marejados, pesados, como se carregassem anos de segredos. E foi ali, naquele olhar que eu sempre achei tão sincero, que eu percebi. Alguma coisa muito errada estava acontecendo. Então ele respirou fundo, passou a mão no rosto e começou a contar a história que destruiu a minha vida em 10 minutos. Não foi falta de sorte, não foi roubo, foi um segredo. Um segredo que dormiu dentro da minha casa por anos, debaixo do mesmo teto. Dentro do mesmo peito que me dizia, eu te amo todas as noites. Pedro me confessou que há 20 anos, antes mesmo de nos conhecermos, ele tinha se metido com um problema sério com agiotas. E tudo começou por causa de um primo, um rapaz perdido, viciado em jogo. Esse primo fez uma dívida alta e quando não conseguiu pagar, botou o nome do Pedro no meio da confusão. Usou o nome dele, o endereço e sumiu. Os cobradores começaram a aparecer e a vida do Pedro virou um inferno. Eu só queria ajudar, Suzete. Eu só queria limpar o meu nome e começar de novo. Então o Pedro, para se livrar de ameaças, ele precisou pagar uma quantia absurda. E para conseguir esse dinheiro, ele fez um empréstimo com um colega de trabalho. Um homem de poucas palavras e muitos segredos. Os juros eram de enlouquecer, mas na época o desespero falou mais alto. O tempo passou, o colega nunca mais apareceu, nem cobrava, nem falava do assunto. E o Pedro, talvez por querer esquecer, talvez por querer me poupar, achou que o problema tinha sumido, como se o problema sumisse assim. Um dia o boleto chega. Mas o tempo, meu amigo, o tempo não apaga o que é mal resolvido. Ele só espera o momento certo para cobrar a conta. O colega voltou. Voltou com as contas, com os juros e com as ameaças. E voltou como um fantasma que o tempo fingiu enterrar, mas que nunca descansou de verdade. E o Pedro estava usando a nossa poupança, todo aquele dinheiro que ele tinha juntado com suor, os trocos guardados em envelopes, com planos rabiscados no caderno azul, para pagar uma dívida que ele escondeu de mim por 15 anos. 15 anos de sorrisos, de sonhos, de promessas construídos em cima de um silêncio. Ele tinha que pagar naquele mês a última parcela. A última parcela de uma história que eu nem sabia que existia. E foi por isso, por causa dessa conta antiga, que o dinheiro da nossa casa nunca existiu de verdade. Era uma mentira com roupa de esperança, uma ilusão bonita para esconder um erro que ele carregava desde antes de ser meu. Quando ele terminou de contar, parecia menor. O homem que sempre caminhou com o peito erguido agora tremia como uma criança. Os ombros arqueados, as mãos suando, os olhos pedindo perdão antes mesmo das palavras saírem. E aí ele chorou. Chorou como eu nunca tinha visto. As lágrimas escorriam pela barba caindo no chão e cada uma delas parecia dizer o que a boca não tinha coragem.
Eu fui desonesto. Eu sou um canalha, Suzete. Mas eu fiz tudo para te proteger. Eu queria resolver tudo sozinho, pra você nunca ter essa dor. E eu fiquei parada, o coração batendo tão forte que doía respirar. Olhei para ele e não vi o homem que eu amava. Eu vi um estranho, um desconhecido, vestindo a pele do meu marido. Naquela noite, a muralha que o Pedro havia construído para proteger o nosso amor, ela desabou. E o barulho dela caiu fundo, ecoando no peito. Não era o dinheiro que doía, não era o sonho da casa, era a confiança. Era saber que o homem que eu chamava de herói, aquele em qual eu me apoiava, agora não existia mais. Heróis não mentem, pensei. No entanto, o meu herói mentiu. Eu não dormi. Passei a noite sentada na ponta da cama, vendo ele deitado, virando de um lado para o outro, o rosto apertado de preocupação, dormindo. Sabia, ele é um bom pai, ele é um bom marido. E ele luta por nós todos os dias. Mas o homem que eu amo me olhou nos olhos por 15 anos e me fez acreditar que ele estava guardando aquele dinheiro. Que somado ao dinheiro da tia, praticamente pagaria a casa. Mas e o dinheiro da tia? O som do relógio parecia zombar de mim. Eu olhava assim para ele e lembrava de cada sorriso, cada gesto, cada vez que ele dizia: vai dar certo, Su. E aquilo tudo ganhava outro sentido. Então eu pensei: quem trai uma vez trai sempre. Mas e se ele me ama tanto a ponto de querer me proteger da dor? Será que o amor e mentira podem morar juntos na mesma casa? Será que a intenção de proteger justifica o esconderijo da verdade? Chorei, mas não chorava só por mim. Chorei pela mulher de 20 anos atrás que acreditava no amor como sinônimo de transparência. Chorei pela mentira sonhadora que via beleza nas janelas grandes e acreditava que o futuro seria na nossa casa. Bom, então só ficou, Pedro, o dinheiro da tia? Não, é isso que você não entendeu. O quê? Entendi, você gastou o nosso dinheiro para pagar as contas, a poupança nunca existiu. O dinheiro dela também. Uma coisa é pagar o juro, a outra coisa era pagar a dívida, senão eu ia continuar devendo. Então não tem mais nada? Nem o dinheiro da tia Odete? Nem o dinheiro da tia Odete. Pedro, arruma suas coisas. Eu não consigo mais viver com você. Vai embora. Pra mim não dá. Desaparece da minha vida. Vai embora, Pedro. Vai. Ah, é assim que você me ama. É desse jeito, né? É desse jeito que você me ama. Pedro, não faz isso. Esse jogo é baixo e é sujo. Pedro, eu sonhei, eu batalhei do teu lado para juntar cada tostão.
cuidando dos meninos, vendendo coisas na rua, passando roupa para fora, fazendo faxina em vizinha. O dinheiro você gasta durante 15 anos me dizendo que estava guardando. E quando eu comemoro com a história, com a novidade que o advogado veio trazer da tia Odete, a herança, você também já gastou? Tá, se você quer que eu vou embora, eu vou. Eu vou embora. Sabe, Paulinho, eu não tinha como perdoar o Pedro. Sim, mas eu amava o Pedro, o pai dos meus filhos. Eu vi lágrimas correndo pelo rosto dele. Ele segurou minha mão com força, tanta força como quem segura uma corda no meio do naufrágio, com medo de se afogar. Apertou minha mão e me disse: "Você vai se arrepender, Suzete. Você vai se arrepender." E foi assim que eu vi, saindo de casa. Meus filhos, muito apegados a ele, choraram, sofreram, mas o Pedro nem olhou para trás. Se olhou, eu não vi. Foi a nossa briga. A única, eu diria, séria, para valer, porque tivemos naquele tempo de casamento discussões. Naquele período do nosso entrosamento, 15 anos ao todo, tivemos algumas discussões. O Pedro foi embora. Eu tomei aquela atitude. Eu coloquei o Pedro para fora de casa porque foi a minha reação. Antes de eu conseguir repetir qualquer tipo de palavra, eu havia até ensaiado, sabe? Mas eu não consegui dizer nada que fosse positivo. O que ele havia feito, me enganado da forma como ele havia me enganado. Então eu expulsei o Pedro da minha vida. Ele pegou lá uma mochila com um pouco de roupa. Eu observei que ele chorava. Aliás, um choro que acabou mostrando até uma parte do Pedro que eu não conhecia. Imagine um pedreiro de alma que parecia endurecida de cimento. Às vezes, mostrando aquela fortaleza, de repente se derreteu aquele cimento. Um choro que derrubava qualquer última muralha que ainda estivesse de pé entre nós. Mas eu estava decidida e firme. Pela primeira vez em muitos anos eu estava firme. Você tem que ir embora, Pedro! Não temos mais condição, não podemos mais continuar juntos. Eu repeti, sentindo meu coração apertar, mas sem deixar a voz tremer. Você tem que ir até pelo nosso futuro. Foi uma frase que saiu, um tanto ou quanto profética, é verdade, mas saiu. Ele me olhou com tanta dor que parecia que alguém estava arrancando o coração dele dentro do peito. E naquele olhar, naquele instante, eu entendi que amar também é, às vezes, doer do lado certo. Nossos filhos dormiam quando ele partiu. E ainda dormiam naquela noite que eu passei em claro. O sol nem tinha nascido. O galo do vizinho cantava longe e um cheiro de café subia da cozinha com um abraço silencioso. Pedro e a mochila velha, a mesma que muitas vezes ele usava para trabalhar. Não havia mala, não tinha caixa, não tinha nada. Só uma muda de roupa, um chinelo gasto e uma camisa dobrada com tanto cuidado que parecia que ele estava guardando dentro dela toda a dignidade
que ainda existia. Eu desci a escadinha da minha casa devagar. O barulho da madeira rangendo parecia mais alto do que nunca, como se cada degrau me perguntasse: você tem certeza do que você fez? Será que a gente coloca para fora um homem que amou a vida inteira devido a um dinheiro que desapareceu? Tem certeza mesmo? Absoluta? Eu tinha, mas doía mesmo assim. Aquele homem derrotado havia saído. Me lembrava agora do que ele havia dito para mim. Você cuida deles para mim? Ele se referia aos nossos filhos. E o pedido saiu como um sussurro, quase uma oração. Eu sempre cuidei, Pedro. Eu respondi com rispidez. Eu sempre cuidei, sempre vou cuidar. Ele respirou fundo, olhou de volta pela casa inteira, olhou para paredes descascadas, para a mesa vazia naquela hora, para o pano de prato bordado por mim, e pronunciou aquela frase: que pena, era tudo tão nosso. E se foi. Quando eu ouvi aquela frase, ele se foi. O que eu senti primeiro foi a minha própria muralha se romper. Eu tive vontade de correr atrás dele e abraçá-lo. Lógico, era a raiva se manifestando, mas nunca fora a falta de amor. Eu cheguei a pensar, embora eu não tenha dito, sabe, eu pensei, vai, mas volte, certo, volta inteiro, volta honesto. E principalmente essa última coisa, volta inteiro, volta honesto. Ele tinha saído pela porta e não olhou para trás. O barulho do portão batendo ainda ecoa na minha memória. Nos dias que se seguiram, a casa ficou silenciosa demais. As crianças perguntavam: mãe e o pai? Cadê o pai? Ele não vai voltar? E eu respondia sempre a mesma coisa. Ele foi trabalhar longe. Pegou um serviço longe. Um dia ele volta. Mas está fazendo isso porque é preciso fazer. É por mim, é por vocês. Eu respondia assim porque eu não queria que meus filhos, que amavam tanto aquele pai, tivessem raiva dele, não. Eu sei lá o que eu estava querendo proteger. Porque tem gente que no meu lugar teria detonado logo. Mas eu não tinha essa vontade. Aliás, eu não tinha essa vontade. E eu também não tinha a vontade, nem tinha essa coragem, sabe? E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo era verdade. Eu tinha certeza que alguma coisa ainda ia acontecer. No começo foi muito difícil. A cama parecia imensa, a mesa parecia vazia sem ele. O caderninho azul que ele sempre deixava ali no criado mudo parecia me observar como quem diz: agora é com você. Vai, Suzete! Vai, Suzete, luta! Eu rezava todas as noites, eu pedia força, eu pedia sabedoria, eu pedia paz, eu pedia também para que o Pedro tivesse coragem e fizesse a coisa certa. Coragem de encarar quem ele foi para descobrir quem ele ainda podia ser. A rotina sem ele era dura, mas com o tempo a gente vai tentando se habituar. É a capacidade de adaptação do ser humano. Não sou especial, você que está ouvindo é igual. Ainda que haja dificuldade, o ser humano se adapta a tudo. E eu fui me adaptando, comecei a trabalhar um pouco mais, quer dizer, um pouco mais não, bastante mais. Arrumei agora 3 faxinas na semana. Antes eu fazia uma para ajudar o Pedro. Lavava roupa para fora. Assumi também 3 casas para lavar a roupa e passar.
Fazia até bolo sob encomenda. Sempre fui uma cracona em bolo. E toda noite antes de eu dormir, eu escrevia assim num pedacinho de papel. Sabe aquele caderno azul das anotações do Pedro? Eu pegava aquele caderno que ainda tinha um monte de página em branco. E eu escrevia pequenas vitórias do dia. Coisa simples. Paguei o gás. Mônica tirou nota boa. Tiago ajudou a lavar a louça. Não chorei hoje. Sabe? Coisas pequenas, mas grandes conquistas para uma mulher. Mas teve um dia eu escrevi naquele caderno azul: sinto muito a falta dele. E só de ter escrito isso eu chorei, sabe? A gente não escolhe por quem sofre. Sozinho o coração escolhe por quem sofrer. O tempo passa. E o tempo passa sempre. 3 meses, depois 4, depois 6 meses. O Pedro não me procurava, não. Mas de certa forma eu tinha certeza que ele ficava sabendo das coisas em casa, porque sempre tem quem conta. Algumas pessoas também me traziam recado, sabe? Que ele disse que estava trabalhando com o primo, como pedreiro. O primo, ele havia pegado algumas obras. O primo, ele tinha essa característica e ele colocou o Pedro como o seu pedreiro maior, que ele estava lutando com a vida, que estava até juntando um dinheirinho, que estava indo à igreja, que estava mudando. Esses recados chegavam até mim porque eles eram positivos e talvez fosse essa a intenção dele, de me impressionar. E eu só respondi assim: que Deus proteja e abençoe, que ele siga assim. Não era o que eu falava, um continue assim. Não era nem doce nem amargo, só firme. Eu precisava ver, eu precisava sentir, eu precisava ter a certeza. 8º mês, sábado. Foi aí que as coisas começariam a mudar, porque aí eu passei a entender, na real, tudo o que havia acontecido. O carteiro parou em frente à minha casa, a casinha que eu continuava conseguindo pagar o aluguel. Aliás, diga-se de passagem, o seu Abel, o dono da casa, que morava vizinho, era um homem muito compreensivo e ele sabia da minha luta. Então o carteiro chegou em frente à minha casa e me entregou um envelope, uma carta. Eu logo vi que pela letra era do Pedro. Meu coração disparou. Era a primeira comunicação direta dele depois de 8 meses. Minhas mãos tremeram, o envelope estava grosso. Ele havia escrito bastante coisa. Até meio pesado, como que se carregasse dentro dele algum pedaço. Será que ele jogou cimento aqui dentro? Uma vez que era pedreiro, né? Ou será que é o passado que está pesando tanto assim? Um passado que ainda não fora totalmente enterrado. Eu fechei a porta, tranquei, fui para a mesa, sentei, aproveitei que as crianças tinham ficado com a minha mãe. Peguei a tesoura, cortei a ponta do envelope. Um cheiro de papel guardado reapareceu e então eu puxei o conteúdo. Nossa, escreveu bastante. Tudo escrito à mão. Letra trêmula. Escreveu só numa face da folha porque a caneta marcava e no topo da primeira página havia uma frase. Suzete, se você está lendo isso, é porque eu consegui ter coragem. Então eu sabia que tinha coisa pesada ali para eu ler. Eu fechei os olhos, respirei fundo e comecei a ler. A carta do Pedro.
Eu escrevo: Suzete, meu amor. Meu amor, não é um mau sinal. Porque falar ainda me falta coragem, então eu preferi escrever. Aprendi nesses meses que amor não é esconder, amor é se despir. Pena que talvez eu tenha descoberto isso tarde demais. Mas eu preciso tirar tudo que ainda pesa em mim. Por um dia eu voltar, quem sabe, leve, para você e para os nossos filhos. A letra dele estava firme no começo, mas de repente ficou torta, corrida e desesperada. Mas eu continuei lendo. Eu saí de casa, Suzete, por sua decisão. Mas hoje eu sei que você me salvou. Se eu tivesse ficado, eu nunca teria tido a coragem de encarar quem fui. E você foi mais forte do que eu. Aliás, não é novidade, você sempre foi. Meus olhos começaram a arder, mas eu continuei. Eu preciso te contar uma verdade que eu escondi até de mim mesmo. A dívida, Suzete. A dívida não era só de agiota. Tinha mais. Meu coração gelou. Eu parei a leitura por um instante. Segurei a mesa como se ela fosse cair. E aí voltei a ler. Eu menti para você sobre a tia Odete. Aquele dinheiro. Da tia Odete eu já sabia que existia. Aí eu sentei mais reto do que eu estava, dei uma ajeitada assim na cadeira. Sabe quando você se ajeita na cadeira? Fica mais ereta, mais reta. O ar sumiu dos meus pulmões e eu segui. Coisa de 1 ano antes dela morrer, ela me pediu para fazer um serviço de banco para ela. Eu pedi um extrato, o que eu não deveria ter feito. Eu vi o valor que ela tinha em conta e vi que tudo estava no nome dela. Eu vi que ela tinha dinheiro guardado. Meu Deus, ele está confessando aqui um crime, né? Eu acho que é um crime. Seguiu ele. Eu peguei aquele extrato achando que, sei lá, fosse uma coisa menor. Mas quando eu vi o valor, eu enlouqueci. Meu estômago virou, meu peito doeu. Eu nunca encostei no dinheiro dela, juro por Deus. Mas eu comecei a contar com aquele dinheiro. Suzete, eu comecei a fazer planos com algo que ainda nem nosso era. Eu comecei a fazer planos com algo que ainda não te pertencia. E ao te pertencer, me pertenceria também, por lógica. Eu comecei a pagar parcelas da minha dívida, acreditando que quando ela morresse tudo se resolveria. E aí comecei a usar o nosso dinheiro. Eu estava muito pressionado por agiotas. Então eu comecei a gastar o nosso dinheiro com a certeza absoluta que o dinheiro da entrada estava garantido. Foi nessa hora que eu comecei a tremer. A mão suou, a carta balançava entre meus dedos e eu segui. Eu virei um homem que torcia pela morte de uma pessoa boa, que era a tia Odete. Eu me tornei alguém que eu nunca imaginei que seria. O ar começou a sumir da sala. Por pensar assim na morte da tia Suzete, dia e noite, noite e dia, eu me odiava. Eu rezava pedindo perdão a Deus. Eu chorava escondido. E quando a tia Odete piorou daquela doença pulmonar, eu me desesperei porque eu achei que fosse devido à minha torcida. E foi por isso que quando o último cobrador veio, eu fiz o pior erro da minha vida. Meus olhos agora se arregalaram. E eu virei a próxima página. Eu falsifiquei a assinatura dela.
Meu coração parou. Literalmente parou. Eu fui ao banco no desespero. Peguei um empréstimo no nome dela, acreditando que quando ela partisse, tudo seria depositado para você e a dívida seria coberta. O banco emprestou com a garantia da caderneta de poupança. Era imoral, era sujo, era criminoso, eu sei, mas eu estava afogado, Suzete. E um homem afogado comete loucura. Eu levei a mão à boca. Lágrimas escorriam sem que eu percebesse. O problema é que a tia Odete viveu mais um ano. E o empréstimo no banco virou uma bola de neve. Eu tinha o agiota e o banco. Só que o banco resolveu a dívida com a garantia da dívida. E mais do que nunca eu torci para a tia Odete morrer antes que ela soubesse. E como você sabe, ela morreu. Ela morreu e o dinheiro já tinha morrido antes. Desapareceu. O dinheiro dela, na verdade, nem foi o suficiente para cobrir o empréstimo total do banco, porque eles exageram com essa coisa de juro. É um escândalo. Tanto por parte do agiota, cobrando juro, como por parte da instituição oficial, que é o banco. Aliás, eu não sei quem é pior. Foi por isso, sabe, que eu queimei tudo, eu gastei tudo. E eu tenho certeza absoluta que você não merecia isso. Porque eu destruí a nossa vida, porque eu quis salvar a minha. E cada centavo roubado de nós, por mim mesmo, foi um punhal que eu enfiei no meu próprio coração e, lógico, no seu. Nessa hora eu já chorava sem voz. Sabe, Paulinho, eu chorava, sem ar, sem voz. Você teve toda a razão, Suzete, em me colocar para fora de casa, porque eu só consegui ser homem depois que você me arrancou de casa e que eu traí a sua confiança. Aqui nessa cidade maior, apesar de ser uma cidade do interior, onde eu trabalho com o meu primo, ele é empreiteiro, tem boas obras. Eu estou voltando a ser quem eu devia ter sido sempre. Virei então a última página. A última página da carta. Talvez a parte mais difícil. Eu só volto se você quiser. Mas antes disso, eu quero devolver tudo que eu tirei. Eu arregalei os olhos. Nesse período, trabalhando com meu primo, eu juntei eu pensei, não é possível. Será que ele conseguiu dinheiro? Antes de eu entrar naquela última página, eu pensei, será que ele conseguiu dinheiro? Não é possível. Foram 15 anos, 8 meses. Impossível. Mas ele seguiu. Juntei cada centavo, vendi minhas ferramentas, trabalhei de noite, carreguei o que eu não precisava carregar porque sou pedreiro oficial, mas muitas vezes fiz o papel também de servente, carregando madeira, cimento, dormi no chão duro da obra, comi o que me davam, tudo para devolver o que era seu. Meus dedos tremiam. Se ele falar que juntou esse dinheiro, de novo ele fez uma bobagem, de novo ele fez uma besteira que... Não. Ninguém, não. Eu sei o quanto ele ganha, tá tudo bem. Por mais que o primo esteja pagando bem pra ele, é empreiteiro, não dá.
Não dá para você juntar em 8 meses que você demorou 15 anos. Não 15 meses. Mas sabe, minha amada Suzete, eu preciso te contar que milagres acontecem. Pronto. Quando ele me disse, eu preciso te contar que milagres acontecem, eu já me preparei. Ele deu um outro golpe. Não, ninguém junta esse dinheiro nesse período de 8 meses. Eu fiquei com medo do que eu iria. Sabe quando você fica com medo de ler? Mas com medo. Era medo do que aquelas linhas guardavam para mim. Medo da desculpa que ele iria inventar. Medo do que ele poderia falar. Então eu fiquei... Preciso tomar um copo d'água. Eu parei de ler a carta. Tomei um copo d'água. Pronto. Agora eu vou ler. Foi quando Suzete... Voltei a ler. Era o Pedro escrevendo. Foi quando, Suzete, começaram uns sonhos. Eu comecei a sonhar com a tia Odete. Aquela mulher tão simples, tão boa, tão generosa. Primeiro um sonho solto e sem sentido. Depois um outro na sequência. E na terceira vez, eu acordei esbaforido de madrugada, encharcado de suor, tremendo, respirando, como se tivesse corrido quilômetros. Eu pensei, a consciência pesada dele, sonhando com a minha tia. A tia Odete no sonho, e o sonho se repetindo sempre igual. Ela estava sentada numa cadeira velha de cozinha, aquela cadeira da casa dela, da cozinha dela. Era uma cadeira mesmo que ela tinha de palhinha. Eu me lembrei da cadeira de palhinha. Ela estava segurando uma vela acesa e dizendo: Pedro, vai lá, meu filho. Pedro, vai lá. Eu entendia que esse vai lá era para eu voltar aí em casa. Pedro, vai lá. Mas ela apontava para algum lugar no sonho que eu não conseguia ver e que não tinha nada a ver com a nossa casa. No começo eu achei que fosse peso de consciência. Pronto, agora ele chegou onde eu queria. No começo eu achei que fosse peso de consciência, mas quando os sonhos vieram noite após noite, com a mesma frase, com a mesma vela, com a mesma mirada firme, eu entendi. Era um chamado. Eu trabalhava o dia inteiro, mas num sábado, eu acordei decidido. Passei na venda, comprei um maço de velas, peguei o ônibus e fui até a nossa cidade. Desci na rodoviária, a rodoviária fica pertinho do cemitério. Então, em coisa de 5 minutos, eu saí da rodoviária e estava dentro do cemitério. E aí eu fui no lugar onde a sua tia estava sepultada. Contei com a ajuda de uma senhora administradora do cemitério, que me apontou o lugar. E eu senti um arrepio quando eu cheguei perto do túmulo. Um túmulo simples demais e triste demais. Era um cercadinho de tijolos crus, sem reboco, sem flores, sem nada. A terra cobria a sepultura e só aquele cercadinho como se fosse um muro, um murinho cercando aquela sepultura. Era assim. E ali, fincada na terra, havia uma plaquetinha de metal com um número. E o número era 1021. 1021. Eu fiquei parado olhando aquilo. O número me chamou a atenção.
Eu nem sabia que sepulturas eram identificadas assim. A administradora me disse que, com o perdão da palavra, as sepulturas pobres são identificadas assim. Acendi as velas que eu tinha levado, rezei baixinho o que eu sei, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria. Chorei feito criança. Pedi perdão por tudo que eu tinha feito com a tia Odete. E quando eu terminei, tomei uma decisão. Tia Odete não vai ficar assim. Eu vou dar um túmulo digno para a senhora. E aí eu voltei lá naquela senhora da administração do cemitério. Falei com ela, a responsável. E ela me explicou que aquele terreno pertencia a tia Odete. Tá tudo pago, foi pago por ela, seu Pedro. Depois tem uma manutenção que, aliás, a cada 6 meses tem que ser paga e até a primeira tá atrasada. Mas é uma prestação simbólica. Agora, a família faz o que quiser, porque o terreno pertence a ela. E ela passou para a família. Eu sou a família dela, eu falei para aquela senhora. E pela primeira vez eu fiz algo digno, porque eu paguei aquela manutenção dos 6 meses. Era uma miséria, da qual até me envergonho de falar o valor, mas eu paguei. E ali ficou combinado que eu iria todo sábado e todo domingo, minha folga, eu viria até a nossa cidade para construir um túmulo digno da tia Odete. Mesmo ganhando pouco, mesmo passando aperto, o trabalho durou... Olha, como eu só era sábado e domingo, deu uns 2 meses. Mas sabe, eu fiz tudo como se fosse para minha mãe, devido toda a dívida que eu tinha com ela. Até um granito polido que sobrou de uma obra, comprei do meu primo mais barato. Coloquei letra dourada com o nome dela. Anjo com as mãos postas. Floreira embutida. Cobri depois com um porcelanato cinza claro, que eu também comprei com meu primo. A senhora da administração do cemitério ficou encantada com a obra que eu fiz e arrumou um serviço grande para mim no cemitério. A reforma de um túmulo enorme na ala rica do cemitério. Peguei de empreitada e realmente fez a diferença. Era um trabalho bom, dinheiro melhor ainda porque era extra. Foi um dia saindo desse trabalho grande que aquela senhora havia arranjado para mim num fim de tarde, que eu indo para a rodoviária para pegar o ônibus e voltar para a cidade onde hoje eu trabalho. Já estava chegando na rodoviária quando eu vi um vendedor de bilhetes gritando: olha o burro, seu burro, não deixe o burro passar! Olha o burro, é na hora de montar, olha o burro, seu burro! Tá na hora de montar, olha o burro, seu burro, não deixe o burro passar! Achei engraçado. Quando eu estava passando perto do vendedor de bilhetes, parecia que ele estava me ofendendo. Olha o burro, seu burro, não deixe o burro passar, tá na hora de montar, seu burro, olha o burro! E aí eu me aproximei, falei: moço, que burro é esse que o senhor está vendendo? Ele deu risada. Não estou chamando o senhor de burro não, viu? É o meu jeito de vender. É o marketing. Disse o vendedor de bilhete. Olha o burro, seu burro, não deixe o burro passar, é na hora de montar. Mas que burro é esse? É burro pelo seguinte, a milhar final do bilhete é burro. É 1021. Quando ele falou 1021, eu gelei. Porque 1021 era o número da plaqueta lá do túmulo da sua tia, que aliás deixou de ter esse número agora, porque eu havia reformado, tinha o nome dela. Mas naquela hora
Eu enfiei a mão do bolso, o dinheiro que eu tinha. Eu comprei 3 frações do bilhete. Não por fé, mas porque o meu peito queimou de um jeito que nem eu sei explicar. Comprei o bilhete. Isso foi num sábado que eu comprei, mas não ia correr naquele sábado, era para outra quarta-feira. E estando na minha cidade na outra quarta-feira, eu fiquei atento. E eu passei na casa lotérica para ver o resultado da loteria. Loteria Federal. No primeiro prêmio, a dezena final deu burro na cabeça. E a dezena era 1021. Eu desabei. Eu chorei como nunca tinha chorado na minha vida. Eu entrei na casa lotérica tremendo. O bilhete não estava comigo, mas eu perguntei para as pessoas. A moça que estava atendendo, 3 frações? Para quem ganhou quanto? Ela fez assim um cálculo aproximado. Mais ou menos uns 300 mil reais. Você tem certeza? Acho que não é isso não. Falou, em média sempre é 75 mil, 70. De qualquer forma, quer dizer, cada fração dava isso. De qualquer forma, era um dinheiro muito grande. Especialmente para quem não tinha. E aí eu voltei, vibrando para a obra onde eu morava, onde eu trabalhava para o meu primo como empreiteiro. Eu voltei vibrando. E Suzete, eu resolvi te escrever porque eu ganhei esse dinheiro. Não chega a 300 mil reais, mas se aproxima. E você sabe que é mais, muito mais do que o dinheiro que nós tínhamos juntado e do que o dinheiro que a tua tia havia deixado para você. E eu tenho essa dívida com você. Esse dinheiro não me pertence. Ele é seu. E domingo agora, eu vou estar naquele banco da pracinha onde nós nos conhecemos. E se você quiser que eu volte, esteja lá. Leva os meninos, que eu quero comprar pipoca, algodão doce e tudo que eles têm direito. Se o moço do quebra-queixo estiver lá, quero comprar um quebra-queixo pra mim e pra você, porque eu sei que você gosta. Que era um milagre, eu não tinha nenhuma dúvida em afirmar. Era um grande milagre. E naturalmente no domingo que se seguiu, lá estava eu na pracinha com os meninos. E ainda demorou uns 10 minutos para que ele aparecesse, gritando o meu nome. O de Mônica e o de Tiago. Suzete! Mônica! Tiago! Foi assim, sabe, Paulinho, que nós reatamos. Porque se havia uma pessoa já arrependida de ter colocado o Pedro para fora de casa, essa pessoa tinha nome, Suzete, eu. Independente da loteria. Porque, como o próprio nome diz, é uma loteria, é uma probabilidade muito remota de vitória. Mas ganhar no amor não é loteria. Ganhar no amor é compreender, ganhar no amor é saber perdoar, ganhar no amor é saber passar por cima do nosso próprio orgulho e dar a mão à palmatória e reconhecer que
Se ele errou e ele reconhecia todos os erros dele, o Pedro, eu também havia errado. Ou quem sabe eu tenha acertado, porque se tudo isso não tivesse acontecido, talvez não tivéssemos chegado a esse resultado. Eu considero a minha história muito diferente de todas as histórias que você conta. E por isso hoje eu resolvi contar com o Pedro aqui do meu lado. O tempo já passou, nós compramos a nossa casa, ele próprio reformou, a casa ficou linda, Mônica cresceu, Tiago cresceu, cada um hoje tem sua vida, seu compromisso, e eu e o Pedro estamos juntos e unidos. Não foi o dinheiro que venceu, mas foi o amor o grande vitorioso da nossa história. O amor em todos os sentidos, em todos os aspectos. E eu não posso nunca, jamais esquecer da tia Odete. O que ela gostava de mim. Desde a época que ela separava as medalhinhas, que ela amarrava numa linha e eu acabava perdendo. Desde aquela época, os santos, as tantas imagens de santos que ela tinha. E ela disse que rezava por todos. E ela não deixava que nenhuma imagem se repetisse. Eu aprendi com ela sobre a fé, sobre o respeitar, sobre o ser honesta. Até hoje, eu e o Pedro, pelo menos uma vez a cada mês, visitamos o túmulo da tia Odete. E ali fazemos as nossas orações e principalmente agradecemos muito por ela. Porque a gente tem certeza absoluta que ela nos ajudou em todas essas conquistas. Eu falei para você que a minha história teria uma grande virada. Só que eu tenho certeza absoluta que ninguém imaginava que fosse tão grande virada assim. Eu agradeço a atenção de todos e ficarei a partir de agora na expectativa de ouvir de ouvir e ler a sua opinião. It's time for me to let go of this heartache and see the world once again, the world like it was back then. I remember when we started, I know we were hoping for the best, we were holding on, I guess. Oh, I can see why we've been living all of these lies, and I know that you can see it too. So why don't we try and end this final goodbye with love, so we can make it through. It's time to save our souls and mend those broken hearts now and forget who we were. Yeah, it's time to save our souls and mend those broken hearts now and forget who we were. This time I see the truth we've been avoiding. I don't wanna hide
save our souls and mend those broken hearts now and forget who we were.